Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então mais um devocional diário, hoje de número 708. Espero que você esteja muito bem do outro lado. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e fica o meu convite para que você se inscreva, ative as notificações para que o YouTube ele te lembre toda vez que a gente postar um novo devocional. E a minha oração nesse momento é que Deus ele possa ministrar o teu coração, que ele possa gerar cura no nosso meio. E para isso a gente para meditar um pouco lá no livro de Salmos, lá no capítulo 51, e eu leio o versículo 10. E o texto ele diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Para a gente começar pensando, afinal de contas, qual foi a última vez que você se confrontou no seu próprio erro? Já pensou nisso? A gente vive uma era da informação quase que ilimitada, não é verdade? Onde o conhecimento ele está muito ao nosso alcance, de todos nós, né? Alcance das nossas mãos. E apesar de tudo isso, apesar de toda a informação, apesar de todo o acesso, de todo o conhecimento, a gente percebe que quando o assunto é o pecado, mesmo com todo esse acesso, muitas das vezes a gente se sente perdido. E a mensagem desse salmo que trata sobre pecado, sobre perdão e sobre restauração, ela ecoa nos nossos dias que são tão tumultuados, tão corridos. E quando a gente olha para o pecado, a consciência ela nos acusa, não é verdade? Mas frequentemente a gente tenta tapar essa voz com racionalizações, a gente tenta suavizar a coisa, a gente tenta encontrar algo na razão para justificar. Já viu quando a gente vai comprar alguma coisa que a gente não está precisando e a gente compra movido, motivado pela emoção e depois a gente tenta justificar com a nossa razão? Muitas das vezes o pecado ele age assim nas nossas vidas. A gente comete movido pela emoção, pelo momento e depois a gente tenta ainda justificar aquilo que não é, que não tem justificativa. E nós somos especialistas em complicar o que deveria ser simples na nossa vida. Isso não é uma exclusividade só nossa, não. Pois, se a gente voltar lá na história do rei Davi, ela nos alerta que ninguém está imune aos efeitos da queda, não, meu irmão. Se a gente lembrar bem, Davi ele cometeu pecados sérios, não é verdade? Envolvendo adultério, homicídio. Mas se lembra também que Davi foi um cara segundo o coração de Deus, e é isso que a palavra nos ensina. Agora, a mensagem ela é clara. Falar de pecado virou um verdadeiro tabu. Confrontar o nosso erro parece incômodo. E esse assunto não interessa muita gente mais. Agora, será que a gente pode esperar outra reação disso? Porque o pecado ele é desconfortável e a nossa sociedade ela resolveu mais do que nunca relativizar, né? Inverter valores. Aquilo que é certo passou a ser errado, aquilo que é errado virou certo. E a gente vive uma loucura. Então a verdade ela se torna, em muitas situações, questionável por muitos. Afinal de contas, cada um supõe ter sua própria, entre aspas, verdade. Então, quando a gente volta para o texto, a reação de Davi à repreensão de Natã ela é crucial. E ele confessa a Deus os seus pecados. Ele coloca à luz tudo aquilo que o perseguia. No entanto, meu irmão, os nossos tempos nos levam a amenizar o pecado, a justificar os nossos erros, a minimizar a gravidade dele. E Davi não, ele fez diferente. Ele reconheceu o erro, ele viu que não havia não havia desculpas. Ele estava errado de verdade. Então a confissão, quando ela é sincera, é o primeiro passo para a gente viver a cura na nossa vida, a curar as feridas do pecado, uma ferida que nos derrota, que nos coloca no chão. Mas não basta só justificar as nossas ações, meu irmão. A gente precisa clamar por restauração. E Davi, no Salmo 51, ele suplica por limpeza, por renovação. No mundo onde a gente remenda tantos nossos erros com as nossas desculpas, Davi ele demonstra arrependimento sincero.
ele demonstra clareza, ele diz: pequei contra ti e somente contra ti, Deus. Então, a honestidade, meu irmão, ela conduz a buscar perdão, a reconhecer a nossa inclinação pelo erro. E aqui reside a essência da condição humana. Desde o nosso nascimento, de todos nós somos inclinados para o pecado. Então o pecado ele nos faz lembrar que a graça e o amor de Deus, ele nos faz nos encontrarmos para a vida, porque sem eles nós estamos perdidos. Agora, qual o remédio para esse dilema então, hein? Davi ele nos aponta amor e perdão. E ele suplica a Deus que o restaure, né, que o sustente com um espírito obediente. Então, reconhecer as nossas falhas não nos afasta de Deus, mas pelo contrário, nos leva a buscá-lo mais, a querer estar mais perto, a clamar pela tua graça, pelo teu amor, pelo poder dele que transforma as nossas vidas. Então, para a gente guardar no nosso coração hoje e não esquecer, a confissão, meu irmão, sincera, é o caminho para a nossa vida, para a nossa cura. Então, assim, se você está vivendo alguma situação complicada na tua vida hoje enfrente o pecado de frente, pois o amor e o perdão de Deus, eles estão prontos para restaurar o teu coração, a tua vida, trazer renovo para o teu espírito. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Ele te ama, Ele quer cuidar de você. Então não se esconda, não se isole, mas fala para Deus: Deus, eu errei, restaura minha vida, restaura minha comunhão, e que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Guarda no teu coração, espero que produza bons frutos, não esquece, amo vocês em Jesus, e amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para a gente pensar um pouquinho na vida que a gente tem levado e pensar um pouco mais naquilo que Deus ele quer nos ensinar a cada dia mais. Amém? Fica com Deus, meu irmão. Tchau, tchau.